terceiro ano, tudo bem? Hoje, quinta-feira, 24 de setembro, vamos para mais uma aula de ciências. Peguem o livro de vocês, tá? Para estudarmos os nossos conteúdos e concluirmos esse capítulo, tá bom? Então, peguem o livrinho de vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a degradação do solo, tá bom? Então, nós vamos ver o que o ser humano faz, né? E que desgasta esse solo, tá bom? Então, olha só, nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa, né? É boa. Seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a degradação desse recurso. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, por exemplo, polui o solo e prejudica os seres vivos. Além disso, a destinação incorreta do lixo contamina o solo com substâncias poluentes. Quando chove, essas substâncias se infiltram no solo, contaminando as águas subterrâneas. Então aí vocês viram que algumas ações que o ser humano faz, né, prejudica o solo, né? O uso excessivo de agrotóxicos, né? A destinação incorreta do lixo, não é? Então, essas atitudes, elas só fazem prejudicar o solo, né? Outra situação são o desmatamento, tá? Então, o desmatamento, o que acontece com o desmatamento? Ele deixa o solo desprotegido, favorecendo o processo da erosão, em que as camadas do solo são levadas pela ação do vento e da água, das chuvas e dos rios, né? Além disso, ao construir casas em morros, o ser humano retira a cobertura vegetal desses locais, o que pode causar o desmoronamento e o deslizamento da terra. Então, o desmatamento, ele prejudica tanto a natureza, né, o solo, porque deixa o solo desprotegido, com isso causa erosão, como também prejudica o ser humano, né, porque ele constrói suas casas em cima de morros e com isso ele tira a vegetação daquele local, o solo fica desprotegido e aí acontece aqueles deslizamentos que sempre passam na televisão, né? Que às vezes pode levar as pessoas até a morte, né? Outro fator, gente, que desgasta o solo é as queimadas, tá? As queimadas realizadas com o objetivo de remover a cobertura vegetal também são muito prejudiciais ao solo. Elas provocam a morte dos seres vivos que habitam o solo e destroem seus nutrientes, tornando-o empobrecido. Nas cidades, o solo geralmente ele está Está impermeabilizado pelo concreto, né? O asfalto. E o que impede o que? A infiltração da água. Então, quando isso acontece, a água ela tem dificuldade para se filtrar no solo, né? Assim, quando chove, a água que é levada pelos córregos e rios. E o excesso de água recebido pelos córregos e rios faz com que eles transbordem, ocasionando as enchentes, que deixam ruas e casas alagadas. Então, como vocês observaram, né, que vocês estão vendo nessas imagens, não é? Então, são vários fatores que causam a degradação do solo. O uso de agrotóxicos,
a destinação incorreta do lixo, o desmatamento, as queimadas, né? Como vocês estão observando aí nessas imagens, né? Os lixões, a erosão, o processo da erosão, né? Aí as queimadas, a inundação. Então, tudo isso ocasionado por conta dessa degradação do solo. Agora nós vamos ver que cuidados nós devemos ter com o solo. Nós falamos da degradação e agora nós vamos falar dos cuidados que nós devemos ter com o solo, tá bom? Olha só, a vida dos seres humanos e dos outros seres vivos, elas dependem de quê? Do solo, né? A nossa vida depende do solo, né? Os outros seres vivos dependem do solo, as plantas, os animais dependem do solo, né? Então, nós vamos conhecer agora algumas atitudes que contribuem para a preservação desse elemento, né? Do solo, já que nós precisamos tanto dele para vivermos, tá? Uma das mais importantes medidas para conservar o solo é preservar sua cobertura vegetal, né? Evitando o desmatamento e as queimadas, né? As raízes das plantas, elas ajudam a evitar a erosão e ao caírem, as folhas transformam-se em adubo, devolvendo nutrientes ao solo. Então é por isso que nós devemos preservar essa vegetação, essa cobertura vegetal, certo? Bom, dá preferência ao consumo de vegetais orgânicos, de agricultores que não utilizam agrotóxicos em suas plantas, ajuda a evitar a poluição do solo por essas substâncias. Se houver espaço disponível, também é possível cultivar uma horta no quintal. Então, essa atitude também conserva, né, o solo. Aí vocês estão vendo, né, a imagem de uma cobertura vegetal, vocês estão vendo a imagem de uma horta, né, uma horta feita em casa, tá? E, aliás, uma horta feita por agricultores. E agora, uma outra maneira de evitar a poluição do solo, como vocês estão vendo, é separando corretamente o lixo doméstico, destinando o lixo reciclável para a reciclagem e transformando o lixo orgânico, que são os restos de alimentos, em adubo, como vocês podem observar nesta imagem, não é? Aí está se aproveitando, né, casca de ovo, não é? Vegetais. Então isso aí será um adubo natural, tá bom? Então esse adubo, ele pode ser utilizado na reposição de nutrientes do solo em uma horta, tá? Então olha só que cuidados simples que nós podemos estar fazendo para cuidar, né, do solo, para preservar o nosso solo, tá bom? Então agora nós vamos lá para o exercício, corrigir as questões que foram para casa e fazermos outras questões juntos, tá bom? Então vamos lá. Mas antes de fazermos os exercícios, vamos falar da compostagem. E o que seria essa compostagem? Observem a imagem. É a transformação de restos de alimentos em adubo, tá? Esse adubo é chamado de composto. Pode ser colocado no solo, onde fornece nutrientes às plantas de forma natural. A compostagem, ela pode ser realizada com ou sem a utilização de minhocas. Então, vamos observar como funciona uma composteira? Observe a imagem, olha só. Primeiro, a composteira geralmente é feita de 3 camadas, como vocês podem observar, né? 3 camadas e feita em 3 caixas.
tá? Que ficam empilhadas umas sobre outras. As caixas do meio e de cima têm pequenos furos na base para a passagem de minhocas e do chorume. 2. A composteira ela deve ficar sempre tampada para evitar a entrada de animais. Na caixa de cima são colocados restos de alimentos como cascas, folhas e outros resíduos vegetais. Nela também há minhocas que realizam a decomposição desses restos de alimentos, transformando-os em adubo. As minhocas circulam entre a caixa de cima e a do meio. Quando a caixa de cima fica cheia, ela é passada para o meio. O humus produzido na caixa do meio se torna adubo natural para as plantas. O processo de decomposição realizado pelas minhocas resulta na produção de um líquido chamado de chorume, que pode ser utilizado como adubo e pesticida, produto que afasta pragas. Então, olha só as vantagens de fazer uma compostagem. Vamos tentar fazer uma na nossa casa, ver se dá certo. Peçam ajuda aos papais, às mamães e façam essa compostagem, quem puder fazer, tá bom? Porque vocês viram que ela é bem interessante, não é? Você vai produzir um adubo, tá? Você vai transformar restos de alimentos em adubo, tá? Então, agora sim, nós vamos fazer o nosso exercício. Na página 32 do livro de vocês têm a primeira questão. E o que diz a primeira questão? Complete a cruzadinha sobre a degradação do solo. Então, vocês estão vendo aí a cruzadinha, tá? Nós vamos agora colocar as palavras correspondentes. A. Processo que retira a cobertura vegetal, deixando o solo desprotegido. Qual é? Acertou quem falou desmatamento. Então, coloquem aí o nome desmatamento. B. Causam um empobrecimento do solo, pois destroem os nutrientes e matam os seres vivos que nele habitam. Qual seria a resposta? Queimadas. Acertou quem falou queimadas. Então, coloquem aí, por favor. C. Excesso de água nos rios causado pelas chuvas intensas. Qual é o nome? Acertou quem colocou enchente, tá? Enchentes. 4. Letra D. Ocorre pela ação do vento e da água das chuvas e dos rios quando o solo está desprotegido. Então, aí, qual será a resposta? Letra D. Erosão. Isso, erosão. E a letra E. São utilizados para eliminar pragas de plantações, causando a poluição do solo. Qual é a resposta? Acertou quem falou agrotóxicos, tá? Agrotóxicos é a resposta. E a última letra F. Contamina o solo se não for descartado corretamente. Então, qual é a resposta? Lixo. Lixo. Tá bom? Então, confiram aí as respostas de vocês, da cruzadinha, tá bom? Confiram. Ok? Conferiram? Bom, na página 33, vocês têm a segunda e a terceira questão. A gente vai colocar para vocês fazerem em casa, tá bom? Para depois vocês conferirem as respostas de vocês, tá certo? Então, essa é a atividade de ciências que vai para casa, tá certo? E na próxima aula, nós vamos fazer a nossa revisão, tá bom? Então, cheiro e até a próxima!